Começou a era dos Galácticos 3.0 no Real Madrid, com vitória e título diante da Atalanta na Supercopa da Europa. Ancelotti colocou em campo todas as suas estrelas na primeira partida da temporada e deu um recado muito claro: esse Real Madrid promete muito para 2024 e 2025. Nesse vídeo a gente vai olhar um pouco para como esse jogo duro contra a Atalanta se desenrolou e quais soluções que o quarteto Vinícius, Rodrigo, Bellingham e Mbappé podem trazer ao Real Madrid. A gente já está com o campinho na tela, com as duas formações iniciais de Real Madrid e Atalanta para esse jogo. O Real com a entrada do Mbappé no comando de ataque, como a principal novidade. Não tinha o Camavinga para esse jogo. Então a trinca de meio campo foi formada por Valverde, o Tchouaméni e o Jude Bellingham. Na defesa, o Militão voltando para jogar ao lado do Rudiger, né, depois de uma temporada inteira de inatividade do brasileiro por conta de uma lesão muito grave, né, que ele teve no início do ano passado. Do lado da Atalanta, no início da temporada passada, né, o ano de futebol na Europa. Do lado da Atalanta, a gente não tinha muitas novidades do ponto de vista de 11 inicial, né? A Atalanta não tinha o Koop Meiners em relação ao time que venceu a Europa League há alguns meses contra o Leverkusen, e nem o Scamacca. O Koop Meiners vive aí uma cisão com a Atalanta, deve jogar na Juventus, e o Scamacca tem uma lesão muito grave, perderá a temporada quase que toda, né? Ou metade da temporada no mínimo, e até para o lugar dele, né? A Atalanta contratou, enfim, mexeu-se no mercado, né, para tentar ter opções aí para frente, né? O Scamacca fez uma grande temporada passada no comando de ataque da Atalanta, não estava disponível para esse jogo contra o Real Madrid. Mas sensivelmente foram essas duas mudanças, pensando no time que ganhou, como eu disse, do Bayer Leverkusen em algumas semanas. Mas o modelo de jogo, obviamente, com o Gasperini nesse tempo todo não muda, né? Uma Atalanta que se notabiliza muito pela capacidade de pressionar homem a homem o campo inteiro. É um jogo de 1 contra 1 no campo inteiro, como nenhuma outra equipe no mundo faz, né? A Atalanta tem uma forma de jogar muito peculiar já há bastante tempo, que leva o jogo para uma dimensão física muito grande, né? E muitas vezes equilibra duelos que para ela são mais complicados, né? A gente tem até uma imagem que ilustra esse duelo 1 contra 1 no campo inteiro, dá para ver bem nesse lance, né? Uma tentativa de saída de bola do Real Madrid. Perceba que todos os jogadores do Real Madrid estão encaixados um pouquinho mais de perto ou um pouquinho mais de longe por um da Atalanta. E nesse universo, né, de um jogo tão 1 para 1, né, de um jogo tão encaixado, fica muito difícil, de fato, você se estabelecer no ataque, conseguir longas trocas de passe. A Atalanta pressiona, sufoca muito seu adversário. E isso dificulta demais o jogo daquele time que tem, muitas vezes, mais qualidade técnica, ou que tenta ter uma proposta maior dentro do confronto, né? Essa imagem é uma da saída de bola. A gente vai mostrar vários exemplos aqui de saída de bola do Real Madrid, que teve muita dificuldade nesse sentido, né? O Real até teve nos primeiros 10 minutos uma posse mais próxima do gol da Atalanta, dentro do campo de ataque, mas passado esses 10 minutos iniciais, quando a Atalanta percebeu como o Real Madrid iria se comportar, né? Talvez a ideia era entender como esse ataque iria se distribuir, com o Rodrigo partindo por um lado, o Vinícius partindo para o outro, o Mbappé mais centralizado, a mudança no posicionamento do Bellingham, né? Na temporada passada, muitas vezes era o homem mais avançado do Real Madrid. A primeira parte da temporada era o homem mais avançado do Real Madrid, até por isso contribuiu com muitos gols. Depois o Vinícius passa a ser esse jogador. Então o Bellingham um pouquinho mais recuado no campo. Aparentemente, depois que a Atalanta entendeu como o jogo se desenrolaria, pôs seus encaixes em prática e conseguiu fazer uma partida muito boa contra o Real Madrid, do ponto de vista de marcação e de negar espaços. Vamos entender um pouco dessas questões de saída de bola pelas quais o Real Madrid passou. Foi um jogo, dentro do primeiro tempo, de uma forma geral, onde o Real Madrid esteve sempre muito desconfortável para sair. E para tentar se livrar desses encaixes ou manipular eles dentro do campo, o Real Madrid tentou muitos movimentos. Então, esse exemplo que a gente está mostrando tem o Militão ao lado do Rudiger, mais adiantados. E aí, os dois laterais, Mendy e o Carvajal, construindo um pouco mais baixo para tentar dar esse primeiro passe. Não funcionou. Nesse outro exemplo, a gente vê o Carvajal mais centralizado para tentar também mexer com esse encaixe de marcação e abrir um espaço para um dos homens nas costas, né? Então, com o Carvajal saindo do lado, a tentativa era desencaixar a marcação para permitir uma bola longa no Mbappé, no Vinícius, no Bellingham, no próprio Rodrigo. Tão pouco funcionou. O Real Madrid tentou com o Rudiger, então, um pouco mais centralizado. Não deu certo. O Ancelotti foi mexendo muito, né, as suas peças no sentido da saída de bola para tentar abrir o sistema de marcação da Atalanta, e não foi possível, né? A Atalanta que pressionou, encaixou, e o Real Madrid não jogou no primeiro tempo de uma forma geral. Esse lance, por exemplo, mostra como o Real tentou se esparramar no campo em vários momentos.
Então, o Rodrigo começou na direita, vinha para o lado esquerdo, o Vinícius começou na esquerda, mais centralizado, o Mbappé indo para o lado direito, Valverde abrindo pelo lado, o Rüdiger centralizando. Todos esses movimentos, né, meio bagunçados, entre aspas, tinham por trás uma ideia de tentar manipular esses encaixes de marcação muito bem feitos pela Atalanta. A Atalanta é um time muito físico e que executa muito bem essa proposta, né? Porque é uma proposta de muito risco, como várias outras no futebol. Se você encaixa e não está bem coordenado, você vai abrir espaço em algum setor do campo. E a Atalanta conseguiu fazer isso muito bem, né? Fechar bem os espaços do Real Madrid. Teve até um momento que o Vinícius recuou para tentar puxar uma marcação, para tentar abrir um espaço e enfiar uma bola para algum jogador na profundidade. Não funcionou também. Muito curioso esse aspecto, né, do Real Madrid tentando mexer muito as suas peças na saída de bola e sem conseguir fazer isso para vencer essa barreira da Atalanta de uma forma geral. Então foi uma Atalanta que subiu, sufocou com esses encaixes, pressionou e dificultou demais a missão do Real Madrid de ganhar casas no campo e de impor seu talento, sua qualidade de uma forma geral. O primeiro tempo teve muito esse desenho, né? O Atalanta subindo, sufocando, pressionando, muitas vezes recuperando a bola, iniciando ataques, e o Real Madrid sem ser perigoso de uma forma geral. Ali na reta final da etapa inicial, o Rodrigo teve uma boa oportunidade, o Vinícius conseguiu acelerar uma ou outra, o Mbappé teve uma outra bola que recebeu, mas de uma forma geral o Real Madrid teve muita dificuldade no primeiro tempo. Dentro desse primeiro tempo ainda, queria mostrar também um pouco do desenho defensivo do Real Madrid, essa imagem ilustra, e aí para falar um pouco da função nova do Bellingham também nessa equipe, né? Real parte de um 4-3-3, partiu nessa formação, não sei se vai ser a formação da temporada, né? Porque o Real Madrid ainda vai recuperar o Camavinga e outras peças, mas partiu desse 4-3-3 que defendia num 4-4-2 sem a bola. Bellingham fechando um lado e o Rodrigo fechando o outro. E aí é importante a gente olhar exatamente para essa nova função do Jude Bellingham com o Real Madrid. Como eu disse, na temporada passada, muitas vezes ele era o homem mais avançado, no início do ano foi assim, em outras era esse meia que saía do lado para dentro, mas para ter muita liberdade de chegar na área, de concluir ataques. Nesse Real Madrid com o Mbappé, o Bellingham vai ter mais atribuições defensivas. Nesse 4-4-2 a gente viu fechando um lado, vai ser um cara que vai transitar mais por essa faixa central, e fez um grande jogo, o Bellingham, muito bem, um cara que vence muitos duelos, que é fisicamente muito privilegiado, então não tem problema algum para ele jogar nessa função. Mas o Real Madrid vai ter que se atentar ao longo da temporada, e óbvio, é ajuste. A gente está falando do primeiro jogo apenas, para alguns momentos em que ficou assim, ó, vulnerável quando perdia a bola. Sem o retorno de Rodrigo, Vinícius e um Mbappé, formando ali uma linha de 4, né, sua linha defensiva de 4, e mais 3 à frente da defesa para se defender. Muitas vezes com os lados vazios. E a Atalanta aproveitou bastante disso no primeiro tempo, né, pegando o Real Madrid em transição, saindo e encontrando muito espaço pelos lados. Essa vai ser uma questão aí que o Carlo Ancelotti vai ter que ajustar ao longo da temporada, sem dúvida. Mas olhando para o time com a posse, né, com a bola, ofensivamente, a gente também observou coisas interessantes, e já vistas no Real Madrid da última temporada, que foi ter muita liberdade nesse trio ofensivo para que eles possam se conectar. Então não era incomum ver Vinícius, Rodrigo e Mbappé mais próximos, até com o Bellingham encostando também no mesmo setor, né? Passagem do Carvajal pelo lado direito, vez ou outra passagem do Mendy pelo lado esquerdo. Então, para o lado onde a jogada se direcionava, a gente via muitas aproximações desses três jogadores de frente e a chegada do próprio Bellingham, né? Esse lance, por exemplo, ilustra isso. Mbappé, Rodrigo, Valverde, Carvajal passando, Vinícius dentro da área como um centroavante. Real Madrid com muitas variações nesse sentido, né? E até os gols também ilustram isso. Se a gente olhar para o primeiro gol, é uma jogada pelo lado esquerdo que tem Rodrigo, Vinícius, Bellingham e Mbappé se aproximando, né? Ou os três se aproximando e o Mbappé atacando a área. A jogada vai terminar, a jogada individual vai terminar no gol marcado pelo Vinícius Júnior. O segundo gol tem o mesmo exemplo. Uma jogada feita pelo lado direito, passa pelos pés do Rodrigo. Tem o Vinícius atacando o espaço na primeira trave, o Mbappé atacando o espaço no meio da área e a bola que vai sobrar para o Bellingham na segunda para ele fazer o cruzamento. E o Mbappé marcar o gol da vitória, né, o segundo gol nessa vitória contra a Atalanta. É um Real Madrid ainda muito início de temporada, claro, com questões defensivas para serem resolvidas, com mais ajuste e sintonia entre os seus atacantes, mas foi um recado assim muito claro, né, de força e de qualidade que obviamente esse time tem pensando na disputa dessa temporada. Reunir Vinícius, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, enfim, vai entregar muito ao Real Madrid do ponto de vista de qualidade. É um time muito, muito forte, que vai passar por alguns ajustes, que vai ter mais entrosamento nas mãos do Carlo Ancelotti. Mas o primeiro recado foi muito claro, interessante para os madridistas e, claro, um pouco assustador para os seus rivais.
vai ser muito difícil conseguir competir com esse time ao longo da temporada. A Atalanta jogou no seu máximo, no primeiro jogo do ano. Fisicamente você tem muitas questões nesse cenário, né? A Atalanta entregou seu máximo dentro desse confronto. E fez um primeiro tempo duro, mas quando os talentos se conectaram no segundo tempo, o Real Madrid se mostrou imparável. Isso pode se repetir muitas vezes ao longo dessa temporada.